Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil e a Petrobras, as duas maiores estatais aqui da Bolsa Brasileira, poderiam destravar para os seus investidores. Essas duas ações poderiam ainda estar muito baratas para você que tem uma perspectiva de longo prazo e você que quer obter uma boa renda passiva na sua carteira. Fora que as duas também poderiam dobrar de preço, ou seja, se valorizar mais de 100%. E o destaque vai para o Banco do Brasil, que segue caindo, né? Nesses últimos tempos, perceba que a ação recua aí aproximadamente mais de 16% em relação ali ao topo de R$ 27. Então, já neste preço, o Banco do Brasil poderia oferecer um bom potencial de rentabilidade, tanto por via de dividendos, com a queda nas ações, e também com a valorização nas cotações, com a recuperação do banco. Então, tanto recuperação no Banco do Brasil e na Petrobras estão prestes a acontecer. Então já fiquem comigo até o final, porque eu vou citar aqui dois fatores que podem fazer essas ações decolarem e surpreenderem os seus acionistas com bons dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que tanto o Banco do Brasil e a Petrobras representam aí posições da carteira do canal. Perceba que o Banco do Brasil detém 39% de participação aqui na carteira do canal e a Petrobras detém 8,73% de participação na carteira de ações do canal. E antes que já venham me falar, Pablo, sua carteira é falsa, eu tô recebendo aí várias acusações desse quesito. Tá aqui, ó, carteira real vinculada no GorillaView, ou seja, pessoal, esse site, ele vincula automaticamente com a B3. Basta vocês acessarem aí e vocês vão ver, GorillaView, você vincula a sua carteira na B3. Aqui tem todo o histórico da carteira, crescimento patrimonial desde quando eu comecei, dividendos recebidos, rentabilidade total. Então assim, pessoal, não há por que eu ficar mentindo aqui no canal, tá? Está aqui minhas posições, rentabilidades e perspectivas, fora também os dividendos, né? E a minha quantidade de ações. Você vê que reflete aqui perfeitamente com a do Investidor 10, porque eu sou sempre muito transparente aqui com os meus inscritos, tá? Indo diretamente aqui no Banco do Brasil, pessoal, o banco está passando por uma dificuldade pontual relativo ao agronegócio, tá? Então o que tem acontecido com o banco? Ele está passando ali aumento de inadimplência, aumento de provisões. Ó, já para facilitar aqui para vocês, para a gente não se alongar aqui muito nesse tema, o banco está passando por algo muito parecido com o que sofreu o Bradesco lá naquela crise de 2023. O Bradesco naquela época teve uma queda expressiva no lucro, aumento da inadimplência, redução de payout. A mesma coisa está acontecendo com o Banco do Brasil. E por ser um bancão grande, né? Para ele se recuperar é de 2 anos ou mais. O Bradesco, para se recuperar, demorou 2 anos e meio. Muito provavelmente esse mesmo fator vai acontecer com o Banco do Brasil. Só que, na verdade, né, eu acho que o Banco do Brasil vai ser um pouco mais rápido, porque ele acaba sendo aí um banco um pouco mais eficiente do que o Bradesco, né? Em termos de carteira de crédito, ele tem um índice de eficiência melhor do que o Bradesco, ele tem um controle de custos melhor do que o Bradesco, ele tem uma asset violenta, né? Então, consequentemente, aí, o Banco do Brasil ele pode se recuperar numa velocidade mais acelerada. Não tão mais acelerada, mas um pouco mais do que o Bradesco. Talvez ali um ano e meio, o resultado do banco já comece uma recuperação gradual. E a gente vê que para o ano de 2026 a gente pode já ter o início de uma recuperação, como se houve aquela queda expressiva no lucro, e agora em 2026 a gente vai ter uma leve recuperação, para aí sim em 2027, 2028, o lucro do banco recuperar naquele patamar que era antigamente, para que ele consiga enxugar essa carteira de crédito, né, com as questões problemáticas nos empréstimos que ele está enfrentando no momento. Então aí, pessoal, calculando aqui, ó, o lucro neste ano pode ser de 22 a 26 bilhões, eu vou ficar aqui em 22, tá?
no cenário mais pessimista, vamos trabalhar com o piso do guidance. E supondo que uma leve recuperação em relação ao ano passado, a gente tem um aumento no lucro de 6%. E se ele continuar, ele pode ter uma recuperação mais acelerada de 2027 em diante, que o lucro pode voltar para 26 a 30 bilhões e ele vai recuperando aí. Para 2028 o lucro já pode estar acima de 35 bilhões, né? Novamente. E hoje o banco estaria barato, por quê? Se você está trabalhando na tese de recuperação gradual do Banco do Brasil, ele poderia estar muito descontado. Primeiro que ele já está bem abaixo do valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil é de 0,69. Basicamente a média dele é 1. Então, para ele retomar para uma vez o valor patrimonial, as ações do banco precisariam subir uns 53% na cotação, denotando que hoje ele poderia sim ser uma boa barganha. Em mercados mais eufóricos, a gente observa que o Banco do Brasil é cotado por múltiplos na faixa de 1,57 vezes, o que faria hoje o Banco do Brasil dobrar de preço para que isso aconteça, ó, 127% aqui, né, de valorização nas ações do Banco do Brasil. Então ele poderia mais do que dobrar de preço. E a perspectiva de rentabilidade de proventos também tende a ser alta, porque se o banco for recuperando esse lucro, mesmo que ele não aumente o payout, veja bem o que eu tô falando para vocês, tá? Se você pensa em 2027, 2026 vai ser pressionado, ou seja, se ele lucrar ali 22 bilhões, então a gente tem uma relação preço-lucro de quase 6 vezes. Se você usa o inverso do preço-lucro, né? E coloca um payout de 30%, ele pode pagar uns 5% de yield. Mas se você já coloca uma recuperação do Banco do Brasil para o ano de 2027, supondo que ele lucre 26 bilhões, tá? Até 27, vamos colocar aqui, 27 bilhões, ele estaria por 4,8. Aí sim o dividendo já começaria a melhorar um pouco, tá? Porque se você coloca aqui 30%, olha lá, o provento já volta na casa de 6%. Porém, é natural que com a recuperação for acontecendo, o ROI vai aumentando, é muito provável que esse payout do Banco do Brasil vai aumentar. E se você pagou 4 vezes lucro no banco hoje, com uma perspectiva de recuperação, com o aumento do payout, o banco poderia voltar a pagar uns 8 a 9% de yield, que já condiz com a média histórica de Banco do Brasil no longo prazo. Então perceba aí que ele poderia surpreender no provento com a recuperação gradual e você ainda pode ter uma alta nas ações, né? Então hoje o retorno embutido em Banco do Brasil poderia ser bem expressivo. Já com o que ele está passando é pontual. E o Banco do Brasil não é aquele banco cíclico que não gera valor. Você pega aqui para longo prazo, ele gerou sim um bom retorno ao acionista, superando mais de 20% ao ano no longuíssimo prazo. Então por isso que eu acho um bom banco. Acho que está passando por um momento turbulento, mas que é totalmente reversível. E quando isso acontecer, muitos investidores vão sentir falta desses preços de 20 a 22 reais. Veja o que aconteceu com o Bradesco, né? Imagina o banco aí ser negociado e todo mundo vai querer pagar 35. Pessoal, infelizmente é isso. Você quer pagar barato, você não vai comprar a empresa em céu de brigadeiro. É assim que acontece o mercado. Agora, você quer comprar os melhores preços, você vai ter que pegar uma turbulênciazinha para que o mercado bata na ação e você consiga comprar num preço baixo. Eu, ainda bem que na carteira do canal, comprei Banco do Brasil a um bom preço, R$24, que já é um bom preço, né? Claro que a gente não vai acertar basicamente aqui os melhores momentos, mas se eu coloco aqui meu preço médio ajustado por dividendos é ainda mais baixo, porque se eu tirar os proventos que eu recebi aqui de Banco do Brasil, que foi na faixa, né, de 15 mil reais, o valor aplicado aqui no banco é de 101.500, já somando dividendos, eu tiro 15 mil de que eu recebi da posição. Então, na verdade, o meu preço médio nas ações do Banco do Brasil estão aí, pessoal, em aproximadamente R$20. Eu estou numa boa rentabilidade, né? Então, perceba aí que, basicamente, o meu PVP particular no Banco do Brasil é de 0,63. Eu estou muito descontado. Então, para este preço que eu paguei nas ações, para mim já está ótimo, tá? Acredito aqui que para longo prazo será uma posição que gerará um bom valor aqui na carteira do canal. E sim, pode pagar mais de R$10 por ação, como eu falei na thumb, né? Se vocês colocam aqui, ó, um lucro, né, na faixa voltando ali para os seus 37 bilhões, mesmo que ele demore 3 anos para ele se recuperar, eu acho que vai demorar um pouco menos, mas tudo bem, vamos trabalhar aqui no pior cenário. Se você dividir pela aqui, ó, a quantidade de ações atual, você tem um LPA, basicamente 6,45. Aí você coloca o maior payout do banco, você tem um provento, né, de quase R$3 por ação. Você coloca isso aqui em 3 anos e meio, olha só que legal, você já supera R$10 por ação. Então perceba que é uma ação aí que pode proporcionar muito retorno ao acionista olhando para o longo prazo. E a próxima aqui da lista é a Petrobras. Está mais precificada do que o Banco do Brasil. Essa é que a realidade, não está tão barata quanto o Banco do Brasil. Por quê? Porque teve alta no Brent. O Brent acabou subindo forte, né? Mais de $100 o barril e puxou as ações da Petrobras em mais de 60%. Então a atratividade, quando ela estava de graça
ali nos R$30 diminuiu, mas ela não está cara, ela está barata ainda, tá? Por incrível que pareça, não está cara, ainda está comprável Petrobras, olhando para o longo prazo. Que se você percebe aqui um barril a $100, a empresa pode aumentar a sua geração de EBITDA. E se você coloca pelo valor de firma hoje da Petrobras, que fica de 979 bilhões, né, de reais o valor de firma, e você divide isso aqui, ó, pelo EBITDA dela, projetado com uma alta no preço do Brent, ela poderia estar, no pior dos cenários, por 4 vezes EV/EBITDA. Vamos ser aqui arredondar para 4 vezes. A média dela é ser cotada em 7. Então, se o mercado pagar uma média de 7 vezes EBITDA para a Petrobras, você teria pelo menos um preço por ação, uma cotação aqui, de R$115 para ela ser cotada de maneira justa, digamos, né? Para ficar aí condizente com a geração de caixa da empresa. Aí você divide hoje por 47, você ainda tem um potencial de upside de mais de 100%. A ação ainda poderia dobrar de preço. Então, assim, eu acho o Petrobras ainda barata, olhando para longo prazo, para você investidor que pensa na ação para longo prazo. Então, tá comprando agora? Bom, eu iria comprando, nada é recomendação, não me entendam mal, tá, pessoal? Não estou recomendando, nada se trata de recomendação de compra ou de venda. O que eu faria na minha carteira? Bom, eu já tenho Petro, não pretendo aumentar a posição por agora. Eu esperaria uma correção, tá? Até porque se esse cenário de guerra acabar, muito provavelmente o preço do Brent vai voltar para baixo. E quem sabe a Petrobras possa oferecer uma oportunidade. Claro que eu não vou esperar a ação bater R$30, né? Porque ali o preço do Brent estava em $60, sendo que o normal do Brent é ser cotado em mais de $80 o barril. Então, eu esperaria por um preço abaixo de R$40, ali nos 39, 38. Acho que já seria um bom preço para voltar a acumular ações da Petrobras aqui na carteira. Por agora eu não vou fazer nada, vou apenas manter a posição, colher o provento e reinvestir em outra coisa na carteira do canal. Mas sim, olhando aqui para longo prazo, está muito barata, pode dobrar de preço e com essa alta no preço do Brent ela poderia pagar ainda mais proventos, né? Consequentemente, se ela continuar repassando esse payout de 45% do seu fluxo de caixa livre, ela poderia pagar aqui para o investidor, tá? 117 bi, já supondo extraordinários incluso. Tô somando o fluxo de caixa livre, mais o repasse de dividendos extraordinários, supondo um aumento no preço do Brent. Então, você poderia considerar aqui uma Petrobras pagando aí 18% de yield, um dividendo por ação total com relação à quantidade de ações atual, na faixa de R$9 por ação. Perceba que ela poderia chegar a bater até 10, né? Se esse Brent continuar apreciado como está hoje, porque Brent apreciado infla os resultados da Petrobras, fora a margem equatorial, né? Que ela está conseguindo crescer bastante aí na exploração de petróleo no mar. Então, por isso que eu acho o Petrobras uma boa oportunidade olhando para longo prazo. Esperaria uma correção para aportar mais pesado, porque é uma empresa aí que eu vejo muito valor, mas olhando pro futuro, tá? Nada para agora. O pessoal confunde agora. Ah, pessoal, todas as ações que eu tenho aqui na carteira, tanto o Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras, é para uma visão de longo prazo. Eu pretendo colher frutos dessas ações lá na frente. O dividendo que eu vou recebendo aqui, eu vou reinvestindo, porque sem o reinvestimento a gente não tem esse fator de composição, né? O efeito compound no longo prazo, que cresce a nossa carteira a uma taxa interessante. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui para vocês, ó, se simplesmente eu deixasse essa carteira parada, não realizasse mais nenhum aporte, tá? Vamos trabalhar aqui nessa tese, vamos supor que eu aportei o que tinha que aportar, acabou, não vou aportar mais. Vamos olhar quanto que essa carteira renderia pro longo prazo, pegando aqui esse capital aqui, ó, 237 mil, agora com a queda da bolsa, né, o capital voltou para os 230 mil. Se eu pegar aqui, ó, uma rentabilidade de 15% ao ano, uma rentabilidade bem conservadora, eu vou dar mais. Você vê que aqui na carteira do canal eu gerei mais rentabilidade. Você pega aqui, ó, na visão geral, perceba que eu gerei 89% numa lupa de 4 anos. Isso num mercado de baixa. Isso aqui dá, tecnicamente, né? Só para vocês terem uma ideia de quanto que eu gerei aqui, ó. Vamos arredondar para 90%. Tá quase 90% ali, né? 4 anos no tempo. Eu gerei 17,41% ao ano na média, no mercado de baixa. Em mercados de alta, já vi minha carteira chegar em 150% de rentabilidade. Poderia chegar em 160%, né? Se a bolsa engatar uma alta. Então, eu poderia chegar ali em 25% a 26% ao ano na média. De qualquer forma, vamos trabalhar no cenário mais conservador. Vamos colocar aqui um período de 10 anos, né? Olha só quanto que essa carteira poderia chegar em 10 anos. Em quase R$1 milhão. Se eu conseguir 20% ao ano, olha quanto que ela poderia chegar. 1,4 milhão, sem eu fazer mais nenhum aporte, apenas com reinvestimento do provento. Se eu colocar aqui numa lupa de 15 anos, olha só que legal quanto que ela poderia chegar. 3,6 milhões, já ficaria milionário. Então perceba aí, né? Mesmo sem aporte do bolso, conseguindo uma rentabilidade boa no longo prazo. 20% é excepcional? Nem tanto, pessoal. Você vê que minha carteira aqui em mercado de baixo já está gerando 17% ao ano, né? No mercado de alta, poderia chegar a 23, 25, como já chegou. Se eu pego aqui minha carteira, ó,
em uma lupa mais curta, vamos pegar aqui, ó, visão geral. Pablo, você nunca chegou a dar mais que 20% ao ano, para de mentir pra gente. É claro que já cheguei, pessoal, é claro que já cheguei. Olha o que aconteceu aqui nesse período, ó, quando eu comecei a investir na bolsa, 2022, colocando aqui até 2024, a carteira chegou em 70% de rentabilidade. Se você coloca 70% de rentabilidade numa lupa de 2 anos, quanto será que a carteira do canal já deu num período aqui curto? Olha só, no mercado de alta, a minha carteira já chegou a dar 30% ao ano na média. Tá vendo como dá? Agora que a bolsa tá em baixa, tá estagnada, o que acontece, né? As ações da minha carteira não estão performando tão bem quanto deveriam. O que acontece? A rentabilidade diminui, porque eu tô gerando aí, ó, 100% tecnicamente em 4 anos. Perceba que não chega, né, nem a 20%. Mas já pensou que se a gente tiver uma reversão no mercado das ações aqui valorizarem forte ou pagarem muitos dividendos, essa rentabilidade sobe de repente para 160%. Olha o que aconteceria. Minha rentabilidade ia para 27% ao ano. Então, por isso que eu fico no meio termo, tá? Eu coloco aqui de 20% a 22% ao ano. Olha só o que aconteceria com o meu capital nesse período. 4,6 milhões, já estaria milionário. O efeito composição iria acontecendo. 20 anos no tempo, olha lá quanto que geraria, ó. Basicamente, né? 20 anos no tempo, 12 milhões de reais. Pablo, então coloca 15% ao ano. Tá ótimo também. 15% ao ano, olha só quanto que geraria basicamente aqui, né? Em 15 anos. Você coloca aqui num período de 20 anos, perdão. Você ainda já teria um capital aí na faixa de 5 a 6 milhões. Aqui, ó, 3,8. Perceba que em todos os cenários você vai ser milionário. Basta você ter paciência. Mas a gente tem que se esforçar, né, pessoal? Para conseguir mais que 15% ao ano. Porque aqui já começa a dar uma apertada. Você vai precisar de muito mais tempo. Principalmente para você que tem um capital grande e não tem aportes. É melhor você tentar conseguir acima de 20%. Que aí, né, a multiplicação de capital vai ser bem mais expressiva. E no mercado de baixa, se você conseguir de 15 a 17, tá chuchu beleza, tá, pessoal? Não se cobrem por isso. De 15 a 17 mercado de baixa já tá ótimo. E no mercado de alta, se você conseguir acima de 23, 24, também tá excelente, tá? Então assim, pessoal, o ponto é você tentar superar o CDI e a renda fixa. No fim aqui, é o que mais importa numa carteira de investimento bem selecionada, com boas ações para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo aí, só que aí é que tá, né? Para mim que tô começando agora, eu precisava de uma ajuda, e é por isso, pessoal, que eu super recomendo aí que vocês dêem uma olhada na planilha das ações mais baratas da bolsa. Contei mais de 100 ações aqui nessa planilha, tá? Deixei o link na biografia do canal, na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Você tem acesso a preço teto projetivo, tem acesso aos melhores indicadores aí da bolsa, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e vocês têm acesso aí também, tá, na fórmula do John Bogle, onde que ele conseguiu mais de 40% ao ano na média. Custa aqui um preço bem tranquilo para vocês e vocês conseguem aproveitar em tempo real. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil ou Petrobras. Em particular, tenho as duas na carteira e acho que são ações que vão me trazer um bom retorno. Quer dizer, né? Vão não, já estão me trazendo, porque se eu pego aqui essas ações aqui na carteira, ó, Banco do Brasil já tá me trazendo mais de 100%, Petrobras já tem me trazido 62%, todas as ações aqui estão no positivo na minha carteira aqui de investimentos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!